Oi de novo, gente. Ô, gente, uma dúvida. É útil para vocês eu enviar a apresentação em PowerPoint? Porque daí eu peço para o Gabs enviar para vocês, que eu não consigo conversar lá no grupo, mas aí eu passo para ele, ele manda para vocês, se for útil. Ok, então eu mando para ele mandar para vocês, gente. Nossa, muito difícil essas janelas. Cada hora abre de um jeito. Eu tenho que aprender a mexer nesse Zoom. Vamos lá. Vou voltar na apresentação para a gente fazer os exercícios. Pronto. Olha, eu esqueci de mudar o nome aqui na apresentação. Vou arrumar já, rapidinho. Aula 10. Função logarítmica. Pronto. Então, vamos lá. Primeira questão da aplicação. Se f e g são funções reais, definidas por f de x é igual a log de x na base 2, com x maior que zero. X maior que zero é a condição de existência, né, da função logarítmica. E g de x é igual a seno de x sobre 2. Então, fog de π sobre 2 é igual a função composta de f em g de π sobre 2. Vai ser quanto? Então, a f é log na base 2 de x. Se eu quero saber a f de g, eu quero saber log na base 2 da g. A g é seno de x sobre 2. Se eu quero a f da g de π sobre 2, o x é π sobre 2. Então, eu vou ter log na base 2 do seno de π sobre 2 sobre 2. Aqui eu substituí tudo de uma vez. Deu para entender? Então, no lugar do x, eu pus π sobre 2. Essa é a g de π sobre 2. Isso aqui. Só que eu quero saber a função composta. Então, é a f da g que eu quero saber. Então, vai ser a log na base 2 da g, que é seno de x sobre 2, sendo xπ sobre 2. Tudo bem? Não ficou muito confuso, que eu coloquei direto? Aí, continuando. π sobre 2 é π sobre 4. Daí, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. π sobre 4 é 45 graus, né? Que π equivale a 180 graus. Então, 180 graus dividido por 4, 45 graus. Aí, a tabelinha do seno e cosseno, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí, eu escrevi raiz de 2 como 2 elevado a meio.
Daí é propriedade de potência e da radiciação, né? Que raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente que está dentro aqui, se não tem expoente é 1, dividido pelo índice da raiz, que aqui no caso é 2, porque é raiz quadrada. E 2 é 2 elevado a 1. Se eu estou dividindo duas potências com mesma base, o que eu faço? Subtraio os expoentes, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, eu quero saber o logaritmo de 2 elevado a menos meio na base 2. Ou seja, 2 elevado a quanto é igual a 2 elevado a menos meio? Menos meio. Então, a resposta é menos meio. Ficou alguma dúvida? Ninguém falou nada no chat, então eu acho que vocês entenderam. Tudo certo, gente? Então, vamos para o próximo exercício. Sejam A, B e C números reais positivos, tais que log de A na base 2, mais log de B na base 1/4, menos log de C na base meio, é igual a 3. Então, B é igual a... E aí, como a gente faz? Eu vou trabalhar com um de cada vez, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar todos na base 2. Que aqui eu tenho log de A na base 2, eu vou transformar esse aqui na base 2, esse aqui na base 2. Então, o log de 1/4 de B, na base 1/4 de B, vai ser log na base 2 de B sobre log na base 2 de 1/4. Log na base 2 de B eu mantenho. Aí aqui embaixo, log na base 2 de 1/4, 1/4, na verdade, é 1 dividido por 2 ao quadrado, que é 2 a menos 2, propriedade de potência. Então, eu tenho log na base 2 de B dividido por log na base 2 de 2 elevado a menos 2. Então, 2 elevado a quanto é igual a 2 elevado a menos 2? Menos 2. Então, é o expoente aqui. O logaritmando tem um expoente e a base, o expoente teria que ser igual. Então, aqui é menos 2. Aqui eu coloquei errado. O que eu fiz? Bom, menos 2, que está multiplicando o log, ele vai passar o 2, vai ser o expoente do B. Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, gente. Vamos voltar lá. Então, cadê? Vamos ver o outro. O do C. Log de C na base meio. Eu vou colocar de novo na base 2. Então, vai ficar log na base 2 de C sobre log na base 2 de meio. Meio, na verdade, é 2 a menos 1. Log na base 2 de 2 a menos 1 é menos 1.
Então, isso aqui fica menos log de C na base 2. Aí, substituindo esses valores aqui nessa expressão, eu tenho log de A na base 2, mais o log de B na base 1/4 é menos log de B quadrado na base 2. E o log de C na base meio é menos log de C na base 2. Então, aqui eu substituo por menos isso, e aqui eu substituo por menos isso. Aí, o menos com esse menos aqui fica mais. Isso tudo é igual a 3. Aqui eu tenho subtração e soma de log, tudo na mesma base. Quando eu subtraio, eu divido, então o A fica dividindo o B quadrado, e quando eu somo, eu multiplico, então fica A vezes C dividido por B quadrado. Isso é igual a 3. Então, 2, que é a base, elevado ao cubo, tem que ser igual a A vezes C sobre B quadrado. Eu vou trocar o B quadrado aqui com 2 ao cubo. Eu passo ele para cá multiplicando, 2 ao cubo eu passo para cá dividindo. Então, o B quadrado vai ser A vezes C dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, o B quadrado é A vezes C dividido por 8. O B vai ser raiz quadrada disso, que é a alternativa A. Raiz quadrada de AC sobre 8. Depois eu vou confirmar essa parte do B e eu envio para vocês. Eu corrijo antes de mandar a apresentação para vocês, tá? Deu nó no meu cérebro por um instante. Exercício 3. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada. A quantidade de medicamentos em miligramas presente no organismo de um paciente é calculada pela função Q de T é igual a 30 vezes 2 elevado a 1 menos T sobre 10. Então, essa é a quantidade que resta do medicamento no organismo, sendo o tempo dado em horas. O tempo necessário para que a quantidade de medicamento em um paciente se reduza a 40% da quantidade inicial é, dado que o log de 2 é igual a 0,3. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular qual é a quantidade inicial do medicamento. O que é a quantidade inicial? É a quantidade quando o tempo é 0. Então, é o Q de 0. Substituindo T por 0 aqui, eu tenho 30 vezes 2 elevado a 1 menos 0 sobre 10. 0 dividido por 10 é 0. 1 menos 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, fica 30 vezes 2, que é 60. Então, 60 miligramas é a quantidade inicial. Eu quero que reduza a 40% da quantidade inicial. Então, a quantidade vai ser 40% do Q0. 40% é 40 dividido por 100, que é 0,4. E o Q0 é 60. 0,4 vezes 60 dá 24. Então, eu quero saber quanto tempo demora para reduzir a quantidade de 60 para 24 miligramas. Então, eu reescrevo essa função substituindo o Q de T por 24. Esse 30 que está multiplicando essa função, eu passo dividindo. Então, fica 24 sobre 30, dá para simplificar por 6, 4/5. Daí, o meu T está no expoente. O que eu faço para tirar ele do expoente? Aplico o logaritmo dos dois lados. Então, eu vou usar o logaritmo de cá e de cá. O logaritmo de tudo isso tem que ser igual ao logaritmo disso.
Aqui, lembrando do tombaritmo lá. Se eu tenho o expoente do logaritmando, ele cai, ele tomba, multiplicando de cá. Então, fica 1 menos t sobre 10 vezes o logaritmo de 2. Que é igual. Aí, logaritmo de 4 dividido por 5, quando eu tenho uma divisão, eu subtraio 2 logaritmos. Então, vai ser logaritmo de 4 menos logaritmo de 5. Aqui mantém o lado de cá por enquanto, vamos mexer no lado de cá. Eu conheço o log de 5 ou o log de 4? Não. O que eu tenho que fazer? Tentar transformar esses logs em log de 2, que é o que ele me deu de dado. E log de 10, porque como a base é 10, o log de 10 na base 10 é 1. Então, eu sei calcular. Então, aqui o 4, como que eu coloco ele na base 2? 4 é 2 ao quadrado. E o 5, eu posso transformar em 10 dividido por 2. Então, o lado de cá eu mantenho de novo. Esse 2, que é expoente, cai para cá, multiplicando. Menos log de 10 sobre 2, eu posso escrever como log de 10 menos log de 2, porque eu estou dividindo, subtraio. Aí, vou começar a substituir os valores. Log de 2 é 0,3. 2 vezes log de 2, 0,3 de novo, menos log de 10 é 1, log de 2, 0,3 de novo. Daí eu faço aqui a multiplicação distributiva, 0,3 vezes 1, 0,3. 0,3 vezes menos t sobre 10, eu posso dividir 0,3 por 10, que dá 0,03, e multiplico por menos t. Então, fica menos 0,03t. 2 vezes 0,3 é 0,6. 1 menos 0,3, 0,7. Então, fica menos 0,7. Aqui, 0,6 menos 0,7 dá menos 0,1. Só que eu tenho um 0,3 de cá também. Menos 0,1 menos 0,3 fica menos 0,4. Aí, esse menos some. De novo, eu errei. Vocês conseguem entender eu mostrando desse jeito, com as equações já digitadas? Porque é bem ruim não ter uma lousa para usar. Primeiro que dá muito trabalho ficar digitando isso no PowerPoint. E segundo que eu acho que é pior para vocês entenderem. Vocês estão acompanhando, gente? Ok, dá para entender. Tá. Então, troquei aqui, arrumei o sinal. Era só aqui que estava errado, o resultado está certo. Então, o t vai ser 0,4 dividido por 0,03. Esse 0,03 que está aqui. Multiplicando, eu passo dividindo. Isso dá 13,3, uma dízima. Daí, ele quer saber o tempo em horas. Em horas, deu 13,3. Então, são 13 horas inteiras e 0,3333 horas, que é 1/3 de hora. Quanto que é 1/3 de hora? Uma hora tem 60 minutos, 1/3 de 60 minutos são 20 minutos. Então, a resposta é 13 horas e 20 minutos. Ok? E aí, tudo bem, gente? Vou passar para o último exercício agora. O último exercício, ele envolve mais coisas, ele é mais compridinho.
Vamos lá. Os pontos D e E pertencem ao gráfico da função. Então, ele deu uma função y igual a logaritmo de x na base A. O A é maior que 1. A figura já vai aparecer. Deixa eu mostrar ela aqui. Aqui ele diz que A é maior que 1, mas dava para a gente saber que o A é maior que 1 porque a função é crescente. A base tem que ser maior que 1 para a função ser crescente, né? A função logarítmica. Aí ele diz que esses pontos D e E pertencem ao gráfico da função. Suponha que, aí tem esses 3 pontos aqui no eixo X. O ponto B seria o ponto x0. Porque a ordenada vai ser 0, porque ele está no eixo X. O ponto C também pertence ao eixo X, a ordenada também é 0. E a abscissa x mais 1. E o ponto A também está no eixo X, a ordenada também é 0. E a abscissa x menos 1. Aí a gente quer saber qual é o valor de x para o qual a área do trapézio BCDE, então aqui tem um trapézio deitadinho, é o triplo da área do triângulo ABE. Então aqui eu tenho o trapézio, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero que essa área seja o triplo dessa. Quanto precisa valer x para que eu tenha essa condição? Então, olhando no gráfico, pensando nesses pontos, a abscissa do ponto B é x. Então, esse valor aqui é x. A abscissa do ponto C é x mais 1. Então, esse ponto aqui é x mais 1. E a abscissa do ponto A é x menos 1. Então, aqui é x menos 1. Os pontos D e E, eu também consigo saber o valor da ordenada deles. Quanto vai valer o y do ponto D? O y é quem? Log de x na base A. Para o ponto D, quanto vale o x? X mais 1. Então, o ponto D tem ordenada log de x log na base A de x mais 1. Devia ter colocado parênteses aqui. E para o ponto E, a abscissa é x, então vai ficar log de x na base A. E aí, tudo bem, gente? Deu para entender a marcação dos pontos que eu fiz aqui? Porque eu... Ok. Então, vamos lá. Eu quero que a área do trapézio seja o triplo da área do triângulo. Então, eu vou calcular cada uma das áreas para depois exigir essa condição que ele deu no enunciado. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. No caso desse triângulo aqui, quem é a base dele? É o segmento AB. Quanto mede esse segmento AB? X menos x menos 1, que é essa distância de A até B. Daí eu faço a distributiva desse menos aqui, fica x menos x, menos com menos mais 1. X menos x, 0, sobra 1. Então, a base do triângulo vale 1. E a altura do triângulo é esse segmento BE. Quanto que vale esse segmento BE? O ponto E vale log na base A de x, e o ponto B vale 0. Então, vai ser log de x na base A menos 0, que é log de x na base A. Então, eu posso escrever a área do triângulo como base, que é 1, vezes a altura, que é log de x na base A. 1 vezes isso é isso, dividido por 2. Então, eu sei a área do triângulo em função de x. Agora, vamos calcular a área do trapézio. A área do trapézio a gente calcula como base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2.
Nesse trapézio, a altura é esse segmento BC. Quanto mede BC? X mais 1 menos X, que fica X mais 1 menos X menos X, 0, sobra 1. Então, a altura dele é 1. A base menor dele é o segmento BE, que é a mesma coisa que a altura do triângulo, né? Que a gente já calculou que é log de x na base A. E a base maior dele é o segmento CD. O D tem valor log na base A de x mais 1, e o C, o y dele vale 0. Então, vai ser log na base A de x mais 1 menos 0. Então, vai ser log de x mais 1 na base A. Então, vou substituir esses valores todos aqui na formulinha para calcular a área do trapézio. Base maior, log de x mais 1. Base menor, log de x. A altura é 1. Eu vou multiplicar isso aqui por 1, não preciso escrever. Dividido por 2. Até aí tudo bem, gente? Então, vou seguir. Agora eu tenho a área do triângulo e a área do trapézio, as duas em função de x. O que eu vou fazer? Vou escrever a condição de que a área do trapézio seja o triplo da área do triângulo. Então, copiei aqui a área do trapézio, que é igual a 3 vezes, copiei aqui a área do triângulo. O 2 de cá e de cá corta. Então, repeti o que estava em cima aqui. Daí, eu tenho 3 log de x de cá e tenho 1 log de x de cá. Eu vou passar ele para cá subtraindo. Então, eu vou ficar com 2 log de x de um lado e log de x mais 1 do outro. Esse 2 que está multiplicando aqui, eu posso passar ele para o x como expoente. Então, 2 vezes log de x é a mesma coisa que log de x ao quadrado, que é a regrinha do tombaritmo lá. O expoente aqui tomba. Se ele está tombado, ele pode virar expoente também. Eu fiz o contrário. Agora, eu tenho log na base A de uma coisa de cá e log na base A de outra coisa de cá. Se esses dois logs são iguais, os logaritmandos têm que ser iguais. Então, x² tem que ser igual a x mais 1. Tenho uma equação de segundo grau. Passo tudo para o lado esquerdo igual a 0. Meu delta vai ser 5. O x vai ser menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 5, dividido por 2. Que fica 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Só que, pela condição de existência da função logarítmica, o logaritmando x tem que ser maior do que 0. Se eu usar menos raiz quadrada de 5 aqui, o x ficaria negativo. Então, a raiz com menos aqui, eu descarto. O que vai servir para a solução do meu problema é só o maisinho aqui. Então, a resposta é meio mais raiz de 5 sobre 2. Ficou alguma dúvida dessa questão? Vocês estão aí ainda, gente? Deu tempo certinho da segunda meia hora da aula. Vocês querem tirar alguma dúvida? Que aí eu posso ficar aqui, abrir a próxima meia hora de aula, que seria até as 3 horas, e ficar disponível para tirar dúvida de vocês. Vocês querem ou não precisa agora? A gente finaliza e se vê de novo semana que vem. O que vocês preferem? Tá me avisando que deu tempo aqui.
Vamos finalizar, então? Vou anotar quem está aqui. Obrigada pela presença de vocês. Vou enviar a apresentação para o Gabs e pedir para ele mandar para vocês, então. Até semana que vem, gente. Beijos. Até. Acho que eu anotei todo mundo que estava por aqui.